Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O que eu vou falar para vocês pode parecer um pouco deslocado do tempo, né, ou da data, porque estamos falando no começo do ano e não em setembro. Contudo, eu vou falar sobre, como diz o título do vídeo, de um suicídio positivado. Antes disso, não é, cara, quero que saibam que não é uma apologia ou um estímulo a isso, a cometer tal ato. Na verdade, é para falar da ideia de solidão, certo? E da falta de sentido em si da vida. Como eu já disse em outras horas, o universo em si nos é hostil, o planeta, a natureza em si também é hostil, né? Teve uma matéria, não me lembro em que época do ano, onde um grupo de veganos foram fazer um safari na África. E aí, safari, eu digo, foram passear de moto, de caminhonete para tirar foto dos animais. Esses safaris onde a pessoa faz caça aos animais já é mais raro. Bom, e eles viram um leão atacando uma zebra e acharam aquilo... ficaram mortificados. Nós, seres humanos, nos isolamos na cidade, na segunda natureza, como algumas pessoas chamam, por causa disso, da hostilidade do mundo ao nosso redor. E se você for pensar, até mesmo eu acredito que até com um chimpanzé, que é até menor que nós, a gente estaria em dificuldade se a gente fosse enfrentar no mano a mano. Perfeito? Então imagine um leão. E é sobre isso que eu quero dizer. Se você pensar, para observar duas coisas, falando sobre vida e morte. E quando eu falo disso, eu falo de dois modos. Primeiro, a vida como o nascimento, do qual nós não temos memória. A gente não se lembra do nosso nascer, certo? Há quem diga que nem as mulheres se lembram do parto quando ele é natural. Porque simplesmente o cérebro, um mecanismo evolutivo, faz elas esquecerem da dor do parto. Bom, isso era uma teoria. Mas o que é já de conhecimento é que nós não lembramos do nosso nascimento e nós também não experienciamos a nossa própria morte. A morte para nós é um fenômeno que atinge apenas os outros, certo? Então nós também não teremos lembrança e muito menos consciência dela. Perfeito? Então definamos a vida como uma linha, certo? Como uma linha que se começa no nascimento e termina na morte. Então o sentido da vida, pensando nessa linha, é que basicamente iremos morrer, certo? Então o correto é ir-se. E bom, é tanto que a gente considera natural, a gente consola as pessoas quando temos um parente, algum conhecido que está desenganado de saúde, certo? E é nisso que entra o que eu quero dizer. Certo? Quando se vai ao médico, quando se trata da saúde e tudo mais, se nega, porque o positivo da vida é o final dela, o final necessário dela, porque é o positivo. A negação dela
é exatamente a sua manutenção, a sua extensão. Perfeito? E disso se segue uma extensão de uma existência de uma coisa de negações. A gente nega o nosso próprio existência. A gente nega a nossa existência, que é para tentar. Porém, nós temos motivos para negar isso. Por exemplo, a gente quer cuidar de algo que a gente começou e tá dando certo, a gente faz planos e tudo mais. A vida em si não tem nenhum sentido propriamente dito, certo? Por isso somos livres. Por isso somos livres para escolher e darmos nosso sentido a ela, certo? Por exemplo, no momento, o meu sentido da minha vida está em expressar a minha ideia com o máximo de clareza, certo? Enfim, e o suicídio entra aí como algo positivo. Positivo, lembrando da ideia de algo que leva ao quê? A morte, que é o fim necessário da vida. Não necessário, mas, como direi, certo? Por mais que queiram congelar os corpos para tentarem ressuscitarem depois, ou transferir a inteligência para robôs, e por aí vai, a pessoa e tudo mais, até se clonarem, o ser humano em si, a alma, digamos assim, a ânima, a consciência da pessoa, as emoções, lembranças, alegrias, momentos tristes e tudo mais, isso vai perecer, isso vai se decompor junto ao cérebro, certo? A menos que você congele, aí fica embalsamado. Bom, mas então é nisso que o suicídio faz, ele leva. A questão é que, assim, ele é algo mais natural ainda, porque nós estamos sozinhos, como eu disse. A gente não se lembra do nosso parto, que é uma ligação que nós temos com os nossos pais, em especial mais com as mães, e nem com a morte, com as pessoas que nós nos relacionamos ao longo, construímos relações, certo? Então, quando estamos sozinhos, praticamos atos solitários, passamos despercebidos pela existência, como por exemplo os idosos europeus que morrem sozinhos, são encontrados ou pelo odor que exalam da decomposição, ou até mesmo quando só acham as ossadas. E aí o suicídio se torna positivado, por quê? Porque ele irá encerrar um ciclo do quê? De sofrimento e solidão, certo? De alguém que em si não construiu nada. Lembrando que Emile Durkheim descreveu como um dos dois atos mais individuais de uma pessoa. Primeiro, o onanismo. Segundo, suicídio, certo? Então, assim, quando uma pessoa se vê isolada, ele acaba se tornando uma atitude positivada e encerrar uma existência. E as tentativas de dissuadir a pessoa disso são o contrário, são negativadas. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que há um conjunto social que está se importando com essa pessoa,
que está querendo o bem-estar dela. Seja o bem-estar emocional, por exemplo, a pessoa não quer que tenha esses pensamentos, ou seja, um bem-estar físico, a pessoa simplesmente não quer que ela se pendure ir numa árvore, se ache, não quer tirar ela de um rio, ou não quer limpar ela depois com uma espátula depois que ela se joga de um prédio. Como aconteceu no final do ano passado, um homem pediu uma cerveja e depois pulou de um prédio, certo? Na Galeria Pagé. Também me lembro quando um pai se jogou com o filho de um tribunal. Lá na Barra Funda, eu trabalhava lá perto, ele se jogou do alto do prédio, assim, deu pra ouvir assim, pá. E aí era próximo do meu horário eu fui sair pra dar uma banda mesmo, não vou inventar. E aí acabei vendo o espetáculo da remoção dos cadáveres. Faz parte. Bom, enfim. Então, assim, quando se tem um laço social, um vínculos sociais fortes, você nega a própria existência, certo? E isso não quer dizer que algo ruim, muito pelo contrário, quer dizer que você tem que você é, certo? Que você é um indivíduo, mas é um indivíduo e é um indivíduo reconhecido pelos seus pares, em meio a, como se diz, em meio a tanta gente querendo parecer, com tantas vaidades, com tantos desejos até, a você que se tornou algo, que é alguém e que é reconhecido por todos. E nisso você vai, essa ideia linear de vida necessariamente se torna secundária, terciária, basicamente algo pequeno, de importância mínima, certo? Quando se é algo. E aí essa ideia do suicídio como algo positivado e se manter vivo como uma negação se torna pura besteira, porque você é, e esse ser que você se tornou irá transcender além da vida, certo? Obrigado.